Vamos orar, pedir a Deus a sua bênção? Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá de juntos podermos mais uma vez em Tua presença estar, para meditarmos em Tua palavra e aprendermos um pouco mais de Tua parte. Te adoramos e Te bendizemos, pedimos que o Senhor venha abençoar cada um dos Teus filhos que conosco estarão nesta noite ali na Escócia, nessa tarde aqui no Brasil, que o Senhor Deus venha ser conosco em tudo. Te adoramos pela graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão Feliz, seja bem-vindo aí. Vamos lá, meus irmãos. Página de número 1, na aula passada, nós definimos antropologia, nós situamos antropologia dentro da matéria, das outras matérias de teologia sistemática, que são 10 matérias além da antropologia. Definimos antropologia, vem do grego anthropos, que quer dizer estudo do homem, né? Anthropos, homem, logia, estudo. Falamos sobre o homem no mundo moderno, como que o mundo vê o homem no mundo moderno, né? Falamos do homem como máquina, que o mundo moderno vê o homem como máquina. Falamos que o mundo moderno vê o homem como animal, página 2. Falamos que o mundo moderno vê o homem como um ser sexual, apenas que está em busca de prazer. O homem como ser econômico, que só é feito para produzir. Ele tem que vender, ele tem que comprar, senão ele não é interessante. Falamos sobre o homem como um peão do universo, como apenas um peãozinho nesse universo que não sabe qual é o seu destino, não sabe o porquê da sua existência, não sabe por que está aqui, né? E paramos na aula passada no ponto 6, no homem como ser social. Aí a gente continua de onde nós paramos. Então aqui, neste ponto, a gente vê que o homem é visto apenas como um ser social. Ele é o que a sociedade determina que ele seja. Gostaria que vocês grifassem isso aí, tá? O homem é visto apenas como um ser social e ele é o que a sociedade determina que ele seja. É um produto da sociedade. O que é dele é da sociedade. Essa visão rejeita totalmente o capitalismo, né? Ou seja, uma visão capitalista de comprar e de possuir, no caso de comercializar, porque se o homem e tudo quanto ele é da sociedade, logo eles são contra essa questão da compra e da venda, né? Que seria o princípio do socialismo, né? Onde um se enriquece pela exploração dos outros. O Brasil já foi muito alvejado por essa ideologia. Aqui no Brasil está forte essa ideologia aqui agora, né? Hoje, infelizmente, temos outro extremo, que é o capitalismo selvagem, onde o ser humano é apenas um ser para produzir, na visão econômica lá, né? O homem como ser econômico. Os dois extremos são prejudiciais, tanto um que desvaloriza essa questão da compra e da venda do ser humano como aquele que pode comprar ou pode vender, no sentido equilibrado da palavra, quanto do sentido do capitalismo selvagem, né? Que explora o ser humano apenas como um número, como uma máquina que vai produzir, e se já não faz mais assim, ele não é interessante, né? Então os dois extremos são prejudiciais, a gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio aí, né? Em resumo, poderíamos dizer que na visão secular, a antropologia fixa como objetivo o estudo da humanidade como um todo, e nenhuma outra ciência pesquisa sistematicamente todas as manifestações do ser humano e da atividade humana de maneira tão unificada quanto a antropologia, né? É um objeto extremamente amplo, visando o homem como uma expressão global. Aí a gente colocou na aula passada que o homem ele é bio no sentido animal, né? Sua composição biológica, ele é psíquico, porque ele é um ser pensante, e ele é um ser também cultural, seja isso no sentido moral ou no sentido espiritual. As duas coisas se encaixam. Isto é, o homem como ser biológico, pensante, produtor de culturas, participante da sociedade, tentando chegar assim à compreensão da existência humana. Ou seja, todos esses pontos que nós vimos até agora, todos eles não conseguem olhar o homem com um destino, né? Não conseguem chegar a esse homem como alguém que saiba para o que veio ou para que veio neste mundo, né? Aqui você tem uma visão muito humanística do ser humano que está fazendo perguntas. Quem eu sou, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, né? Quando ele descobre,
Aí no caso ele só é um ser comercial, ou ele é uma coisa que pode ser vendida ou pode ser comprada, ou ele é alguém que pode gerar prazer para outro, seja a mulher ou o homem, etc. Né? Então ele não tem esse valor moral e espiritual como normalmente a antropologia bíblica acentua que ele tem. Tá? Capítulo 2 agora nós veremos o homem, por que o homem foi criado. Né? Aqui nesses capítulos anteriores, nesses pontos anteriores, a gente vê os questionamentos do que é o homem dentro da visão moderna. Aqui a gente já vai começar a ter um tom bíblico, né? Um tom bíblico, as notas bíblicas do que de fato o homem é. Porque a Bíblia é o único livro que se propõe a dizer quem é o homem. Né? A Bíblia é audaciosa nesse sentido de dizer quem é o homem. E aqui, a partir de agora, a gente vai começar a falar sobre isso. Por que o homem foi criado? Né? Vamos lá, o ponto 1. Deus não precisa criar o homem, mas nos criou para louvor da sua glória. Poderiam grifar essa parte aí. Deus não precisava criar o homem, mas se o criou, criou para louvor da sua glória. Deus possui independência em sua existência. Já vimos isso lá em teontologia, né? Doutrina de Deus. Deus, ele é independente na sua existência. Observamos que Deus se refere aos seus filhos e filhas das extremidades da terra como aqueles que criei para a minha glória. Está em Isaías 43, 7 e Efésios capítulo 1, versículo 11 a 12. Portanto, quando o homem toma consciência da sua própria existência, deve fazer tudo para a glória de Deus. E não é o centro da sua própria existência. Ou seja, o homem não é o centro da sua própria existência, e sim Deus. Na aula passada, a gente já falou sobre isso, né? Que a sociedade moderna, ela acentua o humanismo e o antropocentrismo, né? Ou seja, é o homem como centro. O homem é o protagonista da sua própria história e ele é o protagonista da sua existência. Ou seja, não existe alguém superior a ele. Ele é o que manda, ele é o que determina o seu destino e etc. Aí isso desvaloriza totalmente aquele que criou o homem. Na antropologia bíblica é o contrário. O homem não existe para si próprio. O homem não foi criado para ser o protagonista da sua própria história, mas sim, ele é Deus que é o protagonista na vida dele. Ele está sujeito à vontade do Pai, à vontade de Deus, para viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Isso seria o que a Bíblia ensina, né? Tudo para a glória de Deus. Ele não é o centro de sua própria existência, e sim Deus. Está lá em 1 Coríntios 10, 31. Não possuímos uma existência autônoma. Ou seja, nós não conseguimos... Irmãos, eu acho que essa parte aqui a gente já viu, né? Não já vimos? O homem é a imagem de Deus. Isso, mas eu estava na dúvida. Não, obrigado. Foi bom. É porque eu marquei aqui e é a mesma matéria que a gente está vendo aqui na América Garden aqui do Brasil, e eu marquei e pensei que era aqui. Então tá certo, muito obrigado. É a página 3, página 4, o capítulo 3. A gente já viu essa questão aí do homem como a imagem de Deus, né? Ainda bem que eu consegui me atentar aqui, me acordei. Quando for assim, vocês podem falar, gente, tá? Pastor, o senhor está na página errada, a gente parou em tal página, tá bom? Porque como são muitas turmas e às vezes a gente acaba trabalhando uma mesma matéria nessas mesmas turmas, às vezes a gente confunde, tá? Então vamos lá. O homem é a imagem de Deus. O significado da imagem de Deus. De todas as criaturas que Deus fez, só de uma delas a Bíblia diz que foi feita a imagem de Deus, o homem. E o que isso significa, né? O que os irmãos entendem do homem como imagem e semelhança de Deus? O que vocês entendem? O que vocês têm em mente? Vamos lá, vamos pensar. O que vocês entendem quando a Bíblia diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus? O que significaria isso? Pastor, eu não li muito a lição, mas eu penso que pelo que eu entendo até o momento, a
a imagem e a semelhança seria bem próximo, né? Bem parecido. Não que ele seja, mas que ele é semelhante. Então ele é próximo o que Deus é. Eu acho que seria na questão, antes até do pecado, que seria ser bom, né? Acho que esses atributos de bondade, né? De mansidão, eu acho que tudo que Deus tem de bom, o homem também tem, é para ter, né? Desde que, acho que antes da queda, o propósito era esse, né? E aí quando ele fez ali o homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida, a gente vê ele criando ali o homem segundo a sua imagem, né? Muito bem. Os irmãos concordam com o nosso irmão Eduardo? Amém, concordo. Concordam? A Fernanda, a Mansueli? Concordam? Ou vocês têm... Concordo, pastor. Eu acho que quando fala a semelhança dele, que nós temos que agir como ele, né? Nós devemos ser a semelhança dele, né? Como ele nos ensinou. Então eu vejo dessa forma, que nós somos semelhantes a ele, de alma e coração, e temos que ser, né? Sim, sim. Por que eu faço essa pergunta? Porque ainda existe na mente das pessoas que a imagem e semelhança seja física. Seja imagem e semelhança no aspecto físico. E eu fico feliz de vocês terem essa clareza, porque isso é muito perigoso, muito perigoso. Nós já explicamos para vocês aqui o antropomorfismo, o antropopatismo, e é importante que a gente tenha essa clareza de que essa questão de imagem e semelhança não tem nada a ver com a questão física, e sim com as questões morais, tá? Como o Eduardo colocou aí, como a Fernanda corroborou também os demais, tá bom? Então nós não temos imagem e semelhança com Deus no sentido físico. Deus não tem essa estrutura física, essa aparência física que a gente tem, tá bom? Por isso que eu fiz essa pergunta. E é bom que a gente tenha essa clareza aí, tá bom? Então vamos lá. Vamos seguir aí. Pode falar. Uma coisa. Eu tentei resumir nesse quesito desses aspectos mais, digamos que humanos, né? Voltados à generosidade, a bondade, esses atributos que Deus tem, mas eu entendo que quando o Senhor fala da gente não ser semelhante no aspecto físico, né, de ter braço, de ter perna, de ter órgãos, né, porque Deus é espírito. Mas ainda soa às vezes uma dúvida nesse quesito, porque algumas partes da Bíblia falam dos olhos de Deus, né? Da coxa, né? Que está escrito na coxa, o braço de Deus, a mão de Deus. Então, sinceramente falando, eu entendo esse ponto de vista, né, que o senhor coloca às vezes, mas é claro que com um estudo profundo a gente pode chegar a essa mesma conclusão que o senhor tem hoje. Sim. Mas para as pessoas do modo geral é muito comum entender dessa forma, porque a Bíblia mesmo fala, né, desses aspectos físicos de Deus. Sim. E às vezes, assim, com a leitura e um pouco de estudo, a gente vai entendendo que é a forma que Deus quer falar com o homem, né? Mostrar para ele, mas não dá para limitar Deus dentro desses pontos, né? Porque ele é espírito. Mas quando você vai lendo a Bíblia e com o tempo você vai entendendo isso, mas de princípio dá a entender que Deus tem mesmo braço, que Deus tem perna, que Deus tem olhos, né? Uhum. Não sei, só colocando algo que pra gente pensar, porque às vezes a gente falando aqui parece muito lógico, né? Mas de fato isso não é tão lógico assim, principalmente para quem de repente começou, né? Ou não tem um estudo profundo. Não sei se eu fiz me entender. Sim. Tá bem nítido o que você quis dizer. Então, aí que está, Eduardo. É importante isso. Todo conhecimento que a gente tem sobre Deus,
E, lógico, todo o conhecimento que a gente tem sobre nós, a gente tem a partir das experiências que a gente vai vivendo, tal. Você tem diversas filas, conhece-te a ti mesmo, penso, logo existo, ou seja, voltado ao ser humano para que ele se autoconheça, né? Mas quando Deus ele vai falar de si mesmo, aliás, todo o conhecimento que a gente pode ter sobre Deus é um conhecimento que normalmente ele próprio revelou de si mesmo, certo? Ou seja, ele tem que se autodescrever para que nós possamos o entender, para que nós possamos entendê-lo, né? Se ele não tivesse falado nada de si mesmo, seria muito complicado a gente saber algo sobre ele. Então, o que nós conhecemos sobre Deus foi o que ele disse para os nossos antepassados, para os profetas, para Moisés, para Isaías, para esses profetas escritores, e que deixou para nós. E toda essa linguagem, né? Toda essa linguagem que Deus usa, que você acabou de citar agora, essa linguagem é uma linguagem de adequação de Deus dentro do aspecto humano, para que a gente possa entendê-lo. Porque se Deus falasse de si mesmo, a partir de si mesmo, sem nenhum paralelo nosso, sem nenhum paralelo real da existência humana, nós ficaríamos totalmente alheios ao conhecimento dele, né? É como se você estivesse usando, por exemplo, irmão, isso aqui é uma garrafa. Aí fala, não, mas eu não sei o que é uma garrafa, tal. Aí, então, essa garrafa é como se fosse tal coisa. Ou seja, quando eu uso como se fosse, eu estaria usando algo como um comparativo para explicar o que é a garrafa. Agora imagine se Deus tivesse que falar, dizendo, eu sou como tal, e usasse esse comparativo fora da esfera humana, fora do conhecimento humano. Nós não teríamos acesso ao conhecimento de Deus nunca. Por isso, quando ele vai falar de si mesmo, aí entra o que você colocou. Ele vai falar sim, de quê? Ele vai falar sobre mão, né? Ele vai falar sobre mão, né? Vai falar sobre pés, sobre pé, vai falar sobre ouvido, né? Vai falar sobre olhos, né? Ou seja, esses elementos aqui que compõem o ser humano, que faz parte da estrutura biológica humana, são coisas que a gente conhece, que a gente sabe. Por exemplo, a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possam ouvir. Mas são os vossos pecados que fazem divisão entre vós e o vosso Deus para que não vos ouça. Ou seja, essa linguagem que Deus usa, nós chamamos de antropomorfismo. Seria o quê? É a linguagem que ele usa para falar de si mesmo, baseado no conhecimento que a gente tem do ser, né? Do ser. O ser humano, ou o ser que nós conhecemos, ele é humano. E ele tem o quê? Se ele é um ser, e ele é um ser pensante, ele é um ser pessoal, ele tem ouvido, ele tem olho, ele tem orelha, ele tem nariz, tal. Ou seja, então Deus tem que se autodescrever a si próprio dentro dessa linguagem para que a gente possa entendê-lo. Aí entra a pergunta, necessariamente ele é assim? Não, é como você disse, ele é espírito. E sendo espírito, não tem como ele se autodescrever a si próprio de uma outra maneira, senão dentro da linguagem humana. Ele não usa a linguagem divina para se autodescrever. E quando usa alguma dessas linguagens divinas para se autodescrever, a gente tem dificuldade, né, de entender. Por exemplo, nós já citamos diversas vezes para vocês aqui, durante esse período de tempo que nós estamos estudando, sobre Moisés lá no monte. Senhor, eu quero te ver. Quando Moisés diz, eu quero te ver, ele não tem consciência de que ver é coisa de gente. Ver é coisa de gente que existe. Ver é capacidade de quem é ser humano ou de que é criatura daqui e que pode trazer ao seu campo visual aquilo que existe. Como eu posso trazer Deus para o meu campo visual se Deus não existe? Como eu posso adequá-lo ao meu campo visual se ele não existe dentro dessa realidade humana descritiva, em que nós temos peso, medida, altura, e que tudo que existe está dentro do tempo e do espaço? Ou seja, Deus não está dentro de nada disso. Se Deus não está dentro de nada disso, é muito complicado a gente entender Deus a partir dele mesmo. Por isso, todas as vezes que ele tem que falar, façamos o homem a nossa imagem,
conforme a nossa semelhança, ou seja, o referencial que Deus usa para criar o homem não é o anjo, é a si mesmo. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ou seja, nós somos imagem e semelhança de Deus em que aspecto? No aspecto moral. E no aspecto moral, dá para comparar o ser humano com Deus tranquilamente, mesmo que nas emoções, no comportamento, no caráter, Deus seja um ser perfeito e nós sejamos seres relativos, né? Mas essa linguagem, ela existe, ela está na Bíblia, e como você bem disse, demora tempo para a gente conseguir identificá-la e perceber que Deus não é o que a gente imagina que ele seja. Ou perceber que quando a Bíblia diz que Deus nos fez a imagem e semelhança, não tem nada a ver com aquilo que é descritivo no sentido visual, ou palpável, né? Aí muda totalmente a percepção do nosso conhecimento sobre Deus. Mas você tem toda a razão, Eduardo. Demora tempo. Demora tempo para a igreja ter acesso a esse tipo de conhecimento e a essa percepção, né? Por isso a importância do curso de teologia e por isso a importância de nós estarmos aqui estudando essa matéria de maneira tranquila, sem correr, sem estabanamento nem nada. Mas aí entra a importância de nós estudarmos a teologia para termos acesso a esse tipo de conhecimento. Não sei se eu consegui me fazer entender para você, Eduardo, e para os demais. Sim, pastor, deu para entender. É que é muito complicado essa questão, né? Porque quando Deus criou o homem segundo a sua imagem, a sua semelhança, e depois você encontra muitos textos, né? Por exemplo, que ele está sentado no trono, né? Sim. Quer dizer, Deus fica sentado no trono, a Bíblia fala que sim, né? Sim. Então, será que usa essa linguagem? Vai, Giovanni. Nos mostrar... Agora que consegui entrar. Amém, seja bem-vinda. Pode continuar, Eduardo. Só para nos mostrar que existe o céu, que o trono, ou que realmente ele está lá sentado, né? Então são umas passagens que deixam ainda umas brechas para a gente interpretar, né? Pra Justamente. Gente entender. Justamente. Mas eu penso mais nessa linha que o senhor fala mesmo, né? Sim. Mas que a Bíblia também deixa essa abertura, né? Da gente também pensar dessa outra forma também. Sim. Como eu vou dizer que é compreensível alguém interpretar dessa forma. Sim, lógico que é. É porque a descrição está sendo feita assim, né? Lógico, como você bem disse. Dentro do curso de teologia, a gente vai explicar. Porque quando ele se autodescreve como ser humano, isso é antropomorfismo. Quando ele se autodescreve nas suas emoções e comportamentos, se arrependendo, chorando, sorrindo, etc., isso é antropopatismo. Quando ele se autodescreve de forma animalesca, isso seria zoomorfismo. Ou seja, mas quem é as pessoas da igreja, do dia a dia, que têm acesso a esse tipo de informação? É muito complicado. Mas aí você tem razão. Ou seja, Deus se autodescreve assim, porque se ele não se autodescrevesse assim, ele não seria entendido. E está certo, não está errado. Lógico que quando chegarmos lá, nós vamos ver, por exemplo, no caso, Deus se assenta, que Deus tem traseiro, né? Que Deus tem traseiro igual a gente? Não, necessariamente não. Porque essa seria uma estrutura humana adequada para essa realidade terrena e tem que ter esses elementos básicos, né, aqui nessa terra, né? Isso é parte da nossa existência, da nossa estrutura biológica. Mas você tem razão, isso seria a autodescrição do próprio Deus de si mesmo, né? Vamos lá, estamos na página 4, Evaneuci. Página 4, no capítulo 3. Podemos usar a seguinte definição: o fato de ser o homem à imagem de Deus significa que ele é semelhante a Deus e o representa. Não que o homem se pareça com Deus na forma e na aparência, pois Deus é espírito. E essa questão de o homem se parecer com Deus no sentido de representante dele, como o irmão Fernando colocou, está lá em Gênesis. Está lá em Gênesis, né? Quando a Bíblia diz que o homem deveria governar a terra, né? Governar, gerenciar ela, ou seja, quem é que é o primeiro gerente deste mundo? Quem é o primeiro criador desse mundo? Quem é aquele que comanda a existência desse mundo? É Deus. Então o próprio ser humano ele foi criado dentro desse propósito também, para se parecer com Deus nesse sentido, né? O homem é parecido com Deus em seus atributos morais,
Por exemplo, o homem tem vontade, consciência, inteligência, liberdade, capacidade para relacionar-se e etc. Tem. Deus também tem isso? Tem. Isso daqui seria o quê? O que a gente chama de antropopatismo. Seria atribuir a Deus elementos morais em Deus que o ser humano tem. Entendeu? Seria isso. Quando a Bíblia descreve Deus como que possuindo mão, pé, olhos, ouvidos, etc., não significa que Deus seja de fato assim. Esta é uma forma de descrever Deus de maneira que nós o entendamos. E se não fosse assim, a gente não entenderia mesmo. Né? Isso na teologia é chamado de antropomorfismo. Atribuir a Deus uma forma humana. E quando diz respeito a entender Deus como, possuindo emoções e sentimentos parecidos com nossos, denominamos isso na teologia de antropopatismo, que seria atribuir emoções humanas a Deus. Né? Isso está nítido nas Escrituras, né? Só que não está desdobrado como nós estamos desdobrando aqui. Aqui fica tudo mais fácil, porque aqui a gente explica para vocês, né? A gente explica e vocês compreendem a explicação. Então fica tudo mais claro, né? Quando a gente coloca desta forma. Página de número 5. Fatos bíblicos opostos à evolução. O estudante da Bíblia, bem informado, deverá saber algo do aspecto científico deste assunto. Né? Uma refutação inteligente da evolução pela Bíblia é impossível sem algum conhecimento correto desse aspecto científico, ainda que seja básico, né? Ainda que seja bem elementar, mas tem que ter. Né? Notemos o ensino da Bíblia em referência à evolução. Alguns eruditos da Bíblia acham que a Bíblia não está em oposição necessária com a teoria da evolução. Já existem cristãos que defendem a teoria da evolução, mas não a teoria da evolução como se do nada viesse tudo, mas sim Deus provocando o grande Big Bang no caso. Né? Mas está, e especialmente com referência às seguintes matérias. Vejamos, letra A. O método de criação do homem. A Bíblia declara que o homem foi criado do pó da terra. Gênesis 2, 7, 3, 19, 18, 27, Jó 10, 9, 34, 15 e Salmo 104, 14, Eclesiastes 12, 7. Não de formas de vidas previamente existentes. Ou seja, não é que o ser humano ele é criado a partir de formas de vida já pré-existentes. Ou seja, Adão é o primeiro, Eva é a primeira. Então ele não vem evoluindo de outros, porque senão nós não teríamos o início de tudo, né? Como se entende. Né? Não de formas de vida previamente existente, como seria o caso se a evolução fosse verdadeira. Letra B. O estado original do homem. De acordo com a Bíblia, o homem foi criado santo e justo, mas caiu desse estado, trazendo o pecado ao mundo. Mas a evolução não tem lugar para um estado original, santo do homem, nem para a entrada do pecado através de uma queda. Ou seja, no evolucionismo, você não tem queda. Né? Você não tem queda. Irmãos, a reunião vai terminar em 10 minutos, tá? E depois a gente pega e coloca um outro link de novo, tá bom? Vou ver aqui, peraí. Então vamos lá. Em 10 minutos acaba, eu vou colocar um outro link lá, porque a gente está com o link passageiro, tá bom? Seguindo, então você tem aí, a evolução não tem lugar para queda. A queda, ela não explica, ela não mostra de jeito nenhum, a evolução não mostra de jeito nenhum a queda. Ela não está preocupada com a queda em si, porque não tem explicação. Né? No aspecto moral, de onde vem o pecado no ser humano? A evolução vai dizer que o ser humano não alcançou ainda o estado de perfeição a ponto de, moralmente falando, ele está dessa forma. Ou seja, a evolução não abre a possibilidade para um estado original de santidade do homem para a queda. Pelo contrário, eles dizem que o ser humano está evoluindo cada vez mais e que quando ele alcançar o ápice da perfeição, ele vai parar de evoluir. E qual seria o ápice da perfeição? O ápice moral. O máximo de moralidade que o ser humano pode alcançar. Você vê, mas peraí, como esta moralidade do ser humano vai melhorar?
como é que isso acontece? Da onde virá este fator que vai melhorar essa santidade do homem? Você não tem isso, entendeu? Você não tem. No evolucionismo você não tem uma causa para a santidade. Você não tem uma causa para a salvação. Você não tem uma causa para a melhora do homem, né? Cada dia piora mais. Muito bem, Eduardo. Ou seja, cada dia que passa o ser humano piora mais. Ou seja, a prova real e patente, concludente, é que o ser humano piora a cada dia que passa. Ou seja, então, moralmente falando, a teoria do evolucionismo é uma piada. É uma piada, não tem como se sustentar de jeito nenhum. Entendeu? Aí, você vê, piora cada vez mais. Tá? É patente, né? Isso é patente, né? Vamos lá, seguindo. Pelo contrário, o evolucionismo prega que o homem está do jeito que está porque não evoluiu bastante ainda. Essa afirmação é demasiadamente pobre e falha. Pois, se há uma parte em que o ser humano não evolui em nada, é no aspecto moral. Ou foi no aspecto moral. Né? Isso é patente e está aí para todo mundo ver. Só não vê quem não quer, né? Se é verdade que em todas as outras áreas ele evolui, por que não no aspecto moral? Né? É a grande pergunta. Por que não no aspecto moral? Agora, a grande questão é essa. Por exemplo, cada dia que passa, o ser humano está ficando mais doente. Ele está ficando mais doente e cada dia que passa a gente vê a necessidade de mais remédio, de mais vacina, etc. Se o ser humano estivesse evoluindo, a sua saúde deveria melhorar. Ele deveria se aperfeiçoar, o próprio corpo deveria se compensar por si próprio e encontrar soluções para dificuldades que ele está tendo nesse ambiente. Ou seja, então o ser humano não está evoluindo bastante para se adequar a esse ambiente terra que ele vive. Pelo contrário, ele está piorando cada vez mais. Né? O contrário é verdade. O relativismo, uma história filosófica, o relativismo, uma linha filosófica satânica, tem destruído toda a ética das instituições que formam o ser humano. E esse tem se desenvolvido de uma forma totalmente diferente de como Deus lhe fez. Ou seja, partindo do pressuposto de que Deus criou o ser humano e que a Bíblia apresenta ele de maneira perfeita no Éden, de lá para cá ele só está piorando cada vez mais. Ou seja, a sua situação não é uma situação de melhora, ele está diferente cada vez mais para pior e não para melhor. Né? Tudo que o ser humano pensa em termos de avanço científico, né? Para os moderninhos aí, não, mas nós temos iPhone, nós temos iPad, nós temos IA, nós temos Alexa. Isso daí é o quê? Que importa isso? Né? Isso é evolução? Isso é o cúmulo da inteligência? Em que você pergunta para crianças que estão estudando, né? Saindo aí do primário, indo para a fase de aprender a ler e escrever e tal. Você tem criança aqui no Brasil, por exemplo, de quinta série, quarta série, que não aprendeu a ler e escrever ainda, né? Não sabe fazer conta, não sabe fazer porcentagem, não sabe dizer quanto que é 7 mais 7. Né? Ou seja, não está melhorando, pelo contrário, está piorando cada vez mais. O ser humano está se emburrecendo cada vez mais e de forma desastrosa e acelerada. Isso é fato, não tem como a gente passar por cima dessa realidade. Né? Seguindo, letra C, o começo da raça humana. Aprendemos na Bíblia que a raça humana começou com o homem, Adão. Gênesis 2, 7. Mas se a evolução fosse verdadeira, é certo que muitos seres humanos teriam sido tinham produzido, né? Teriam sido produzidos simultaneamente em várias partes da Terra. Ou seja, se o evolucionismo acontece, ele acontece só de um tronco? Só foi só um homem sapiens, né? Só veio só, essa humanidade só veio de um homo sapiens? Ou seja, não veio de diversos? Porque você tem o quê? Você não tem só um jacaré. Você não tem só um macaco. Você não tem só uma lagartixa. Você tem diversos. Você se evoluiu e o ser humano era lá um ser unicelular que existiu no começo de tudo. Tal. Só existia um ser unicelular? Não são diversos? Ou seja, como comprovar a existência de diversos, né? De diversos se de fato diz que veio de um só? Não tem lógica.
né? Não tem lógica. Então a gente entende que se a evolução é verdadeira, os seres humanos teriam produzido diversos ao mesmo tempo. E nós teríamos aí diversos seres humanos melhores do que outros que existem, né? E pelo contrário, você vê que cada dia que passa nós estamos pior, como eu disse para vocês, né? Há alguns que tentam achar na Bíblia um homem antes de Adão. Mas, com todo o avanço do estudo tecnológico, paralelo ao da Bíblia, não encontramos e com certeza não acharão um homem, um primeiro homem, senão Adão, né? Aí o pessoal chama isso de raça pré-adâmica, né? A raça pré-adâmica, a Eva aí chamada de Lilith, e etc., a primeira mulher de Adão, tal. Isso é conto da carochinha. Se a gente for, de fato, levar em consideração o que a Bíblia diz como verdade, nós precisamos olhar para ela e atentarmos para ela e aí confiarmos no que ela disse, né? A Bíblia, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, né? A Bíblia é a verdade e pronto. Adão é o primeiro homem, a mulher é a primeira mulher, a Eva é a primeira mulher. E cada dia que passa, a gente tem aí a ciência trazendo para nós confirmação de que, de fato, toda a raça humana vem de um só casal, né? Já está comprovado que a Eva, chamada Eva mitocondrial, né? Ela existiu e tenha sido a própria Eva mesmo, esposa de Adão. E que toda a raça humana, todo o tronco de raça humana que veio depois do dilúvio de Sem, Cão e Jafé. E isso está aí para todo mundo ver já os estudos científicos voltados dentro dessa área. Letra D. Método e o tempo da criação da mulher. O relato escriturístico da criação da mulher representa como sendo criada conforme o homem, de uma costela tirada do homem, né? Por outro lado, a evolução teria necessariamente produzido a fêmea com o macho, né? Teria produzido os dois, né? Com o macho. Do contrário, a procriação teria sido impossível. Mas como na teoria eles têm explicação para tudo, fiquemos com a Bíblia Sagrada, pois sua verdade tem sido provada como infalível, né? Ou seja, irmãos, vamos pausar já agora e vamos já colocar um outro link, que 1 minuto vai encerrar aqui, tá? Eu vou encerrar esse e a gente vai colocar um outro link lá. Dá um minutinho aí.